Abre a sua Bíblia na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, o capítulo 2, texto já mencionado aqui, os versos 9 e 10. As crianças, por favor, podem subir com os professores para ter um momento deles, enquanto nós temos aqui um momento para ouvir a palavra do Senhor. Então, abre a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. O apóstolo Pedro, que foi pastor, que foi também apóstolo, ele nos diz: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Nesta manhã, à noite e nos próximos 2 domingos, se Deus assim nos permitir, queremos refletir sobre a igreja. E o tema geral dessa série de palavras de exposição é o privilégio de ser igreja. Há um grande privilégio de ser igreja. A meu ver, há duas maneiras de você olhar para a igreja. Uma maneira vai levá-lo a vê-la negativamente. Essa maneira eu interpreto como aquela expressão de Paulo aos Coríntios: nisto não vos louvo. É claro, a igreja é constituída de pessoas, pessoas são falhas, pessoas são falíveis. Não há uma igreja perfeita. A igreja primitiva também não era perfeita. A igreja é constituída de pessoas. Consequentemente, em qualquer igreja que você for, igreja da Lagoinha, igreja batista, seja lá qual for, igreja metodista, Assembleia de Deus e tudo mais. Ao conhecer aquela igreja, você, se estiver escrevendo uma carta a ela, certamente vai ter um momento e dizer: nisto não vos louvo. Nisso não elogio vocês. Certamente há problemas. Mas uma outra maneira de olhar para a igreja, e esta maneira eu chamo de dou graças ao meu Deus sempre que lembro de vocês. E Paulo tem esse equilíbrio, né? Paulo escreve cartas, e ao introduzir a carta ele diz assim: dou graças ao meu Deus sempre que lembro de vocês, por isto, aquilo outro. Ele elogia a igreja, ele ergue a moral da igreja. E, logicamente, em algum momento ele diz a essas igrejas: com relação a isso eu não elogio vocês, vocês estão precisando melhorar com relação à unidade, em relação à santidade, em relação aos vícios que vocês estão cultivando na comunidade de vocês. Eu prefiro olhar a igreja com este equilíbrio paulino, entender que na igreja há sim problemas, mas há muitas virtudes. E ela é, apesar de ser quem ela é, a amada noiva do Cordeiro. E por ele, nós precisamos olhar a igreja com carinho. Nós precisamos olhar para a igreja e dizer: se ele ama a igreja, é porque tem coisa boa aí. É porque ela é amada, ela é digna do amor do Cordeiro. Então, há um grande privilégio em ser igreja. E a reflexão desta manhã traz por título: a igreja que queremos ser. Talvez você esteja querendo anotar e tal, a anotação está no site, já disponível, né, Erlon? Isto, caso você queira depois não precisar me anotar e me acompanhar. A igreja que queremos ser. O título é provocativo e intencional, pela seguinte razão: existe uma fala equivocada que, por ser muito usual, a gente nem mesmo reflete. Às vezes nós usamos expressões que falam assim: minha igreja, igreja
do fulano. Um dia eu visitava um pastor e eu era batista, pastor batista, não entendia muito das controvérsias assembleianas. E eu visitava aquele pastor assembleiano, conversando com ele, e ele falou, porque a nossa igreja é uma igreja assim, não é como a igreja do Macalão. E não sei o que e tal, a nossa igreja é assim, mas a igreja do Macalão. E eu encasquetado com aquilo, disse, quem é Macalão? Ele falou, você não é assembleiano. Falei, é verdade, você percebeu, né? Falei, Macalão. Aí ele foi me contar a história de que a igreja Assembleia de Deus surgiu em Belém e que posteriormente lá no Rio de Janeiro, na cidade de Madureira e tal, houve a divisão e quem dividiu foi a família Macalão. Aí ele falava assim, a igreja do Macalão. E hoje às vezes as pessoas falam assim, a igreja do Silas Malafaia, a igreja do Edir Macedo. Essas são expressões usuais equivocadas, pela seguinte razão. Só existe uma igreja e só existe um dono da igreja. Paulo reúne os irmãos de Éfeso, presbíteros, chama eles, e você pode conferir isso em Atos capítulo 20, verso 28, quando Paulo diz para eles assim, amados, pastoreiem a igreja de Deus, sobre a qual ele os constituiu bispos, a igreja que ele comprou com seu sangue. Aí você entende que Paulo está se referindo a Jesus. E dizendo, olha, a igreja ela tem um só dono, e o preço pago pela igreja foi o sangue do dono dela. Então, quando a gente pensa na igreja, a gente tem que pensar assim, a igreja não é minha, a igreja nunca será minha, a igreja nunca é sua, a igreja nunca será de outro a não ser daquele que por ela derramou seu sangue. Então a igreja, a verdadeira igreja, a única igreja é a igreja de Cristo. Porque quando uma pessoa, um grupo, uma família, seja lá o que você imaginar, tiver a igreja sob seu domínio, de maneira que realmente aquela comunidade lhe pertença, aquela comunidade deixou de ser igreja. Passou a ser uma associação, uma agremiação, um clube, qualquer outra coisa, menos igreja. Porque a essência da igreja é pertencer ao dono dela. Este dono dela, Jesus Cristo. Por isso, sabendo que só há um que pode dizer minha igreja, todos nós, ao olhar para a igreja, não podemos pensar, esta é minha igreja. Nós temos que dizer, esta é a igreja à qual eu pertenço. Esta é a igreja da qual eu faço parte. Esta é a igreja que eu participo. Esta é a igreja onde ou com quem eu congrego. Então, quando falamos de igreja, nós podemos pensar assim, eu posso pensar na igreja que quero ser, que devo ser, nunca pensar igreja que eu quero ter, porque nunca a terei. Uma vez que ela já tem dono, Jesus é o dono da igreja. Jesus é quem a comprou. E Pedro, nesta mesma carta, no capítulo 5, diz que a igreja é o rebanho de Deus. A igreja é de Deus. E se a igreja é de Deus, nós pertencemos à igreja. Nós somos a igreja. Ninguém, além de Jesus, tem a igreja. Feitas essas observações, olhe para o texto. O texto que lemos diz, vocês. E Pedro se referia à igreja do Senhor dispersa sobre a face da terra. Ele diz, vocês são essa geração eleita. Vocês são esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo exclusivo de Deus. Pedro afirma qual é a nossa identidade.
A igreja não precisa ficar buscando saber quem ela é. As Escrituras já dizem para nós quem somos. Então a igreja que queremos ser precisa ser tão somente a manifestação daquilo que ela já é. Daquilo que ela foi tornada pela graça de Cristo. Essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, que igreja queremos ser? Esta igreja, esta raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que junto com a nossa missão, Pedro também junto com a nossa identidade, Pedro também determina a nossa missão. Pois ele diz que fomos tornados raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de que nós anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma missão, e essa missão tem a ver com a nossa identidade. Quando falamos de igreja, nós precisamos olhar a identidade da igreja em 3 perspectivas. A primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos de igreja é que a igreja existe para Deus. Antes de mais nada, prioritariamente, primordialmente, a igreja existe para Deus. Em segundo lugar, a igreja existe para si. Sim, para si. E em terceiro lugar, a igreja existe para o mundo. Para Deus, para si e para o mundo. E isso simultaneamente. Ao mesmo tempo em que somos para Deus, também somos para nós mesmos e somos para o mundo. E quando a igreja perde de vista uma dessas dimensões da sua existência, ela falha clamorosamente em sua missão neste mundo. Para que uma igreja seja plenamente quem Deus quer que ela seja, para que uma igreja cumpra plenamente a missão de Deus para ela, ela precisa ser o que ela precisa ser para Deus. Ela precisa ser para si e ela precisa ser para o mundo. Dito estas coisas, olhemos cada parte. Eu disse que a igreja, ela é esta raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus redimiu a igreja. A igreja é aquela parcela da humanidade que experimentou a redenção dos seus pecados. Neste mundo, há 8 bilhões, por aí, de pecadores. Você é um deles, eu sou um deles. Mas existem 2 classes de pecadores neste mundo. A primeira classe é daqueles que são pecadores, sabem que são pecadores, alguns não tanto, mas nunca foram perdoados. Porque também nunca se confessaram como tal. E a segunda classe de pecadores são aqueles que sabem que são pecadores, confessaram-se pecadores e foram perdoados por Deus. E essa segunda classe é a igreja.
A igreja é a comunidade dos pecadores perdoados. É a comunidade daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. É a comunidade daqueles que nasceram de novo, que se tornaram pela fé, por meio da graça de Deus, filhos de Deus. Esta é a igreja. Aqueles que, sendo pecadores, não foram perdoados, não foram redimidos, não foram nascidos de novo, continuam pecadores, não são igreja. Mas os pecadores perdoados são aqueles que foram trazidos para compor a igreja. São aqueles chamados do mundo para Deus. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus falando aos discípulos, depois da confissão de Pedro, ele disse para o Pedro assim: Pedro, eu te digo que você é uma rocha. Sobre esta rocha edifico minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo estabeleceu a igreja para Deus. Está no DNA da igreja ser para Deus. Porque o próprio Deus concebeu esta comunidade. Assim como Israel era a raça eleita, era a nação santa, era o povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora em Cristo, a igreja é esta raça eleita. Eleita por Deus para Deus. Esse sacerdócio santo, separado por Deus para o serviço de Deus. Esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando o Senhor Jesus falava no Sermão do Monte, ele disse aos discípulos: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. O Erlon esclareceu para vocês dias atrás a respeito disso. E este sal é sal de Deus. Essa luz é luz de Deus. No mundo, mas de Deus. E ele disse que a igreja é uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí Jesus completa sua fala dizendo: assim brilhe a luz de vocês perante os homens, para que eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. No final das contas, a razão de ser da igreja é Deus, é a glória de Deus. Deus criou a igreja para manifestar através da igreja a sua própria glória. Para que as pessoas, ao olhar para a igreja, pudessem encontrar nela vislumbres de Deus. Uma vez eu li uma poesia, creio que foi de Mirtes Matias, e ela falava sobre Jesus o caminho. E ela disse assim: tu és o caminho, que eu seja trilha, que leve outros a ti, caminho de Deus. A igreja, esta igreja, a outra igreja, qualquer outra igreja, precisa ser como trilhas, trieiros, picadas no meio de uma mata densa, que conduz ao caminho que é Jesus. A igreja não tem em si a razão de sua existência. A razão da existência da igreja está em Deus. Esta igreja existe por causa de Jesus. Porque se não for por causa de Jesus, vocês estão perdendo tempo de vocês. A gente está gastando energia à toa. E eu estou aqui fazendo um desserviço à humanidade. Porque a razão de ser da igreja não está nela, está naquele que a criou. Naquele que a instituiu. A igreja existe para Deus. Mais adiante, em Mateus, no capítulo 6, Jesus Cristo disse que a igreja deveria orar assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. A igreja foi instituída por Jesus Cristo para ser um instrumento por meio do qual Deus santifica o seu nome. A igreja é o instrumento pelo qual Deus faz vir o seu reino. A igreja é o instrumento pelo qual Deus faz com que sua vontade seja feita na terra como é feita nos céus. A igreja é uma antecipação do reino de Deus. É aqui na igreja que nós gestamos o germen do reino de Deus. E como isso acontece? Quando nós, como igreja, comprometidos com Deus, vivemos de uma maneira digna do Evangelho, Deus, o nome de Deus, é santificado. A grande luta dos profetas com o povo de Israel é porque o povo de Israel foi chamado por Deus para santificar o seu nome, mas Israel falhou. Porque as pessoas olhavam para Israel, ao invés de dizer, grande é o Deus de Israel, as pessoas zombavam dizendo, disseram que o Deus deles é grande, mas eles são um povo, como os outros povos. Quando a igreja é igual ao mundo, ela não santifica o nome de Deus, ela envergonha o nome de Deus. Uma vez eu conversava com um homem, e ele disse para mim assim, pastor, o senhor sabe por que eu deixei de ser católico e me tornei protestante? Eu falei, não, por quê? Ele falou, um dia eu estava na igreja, olhei para as pessoas da igreja, olhei para mim, ele falou, eu gostava de dar beber uma pinguinha. Olhei para as pessoas, olhei para o padre, olhei para todo mundo, cheguei para o padre e falei, padre, que diferença há entre os que estão aqui e os que estão lá fora? Aí o padre falou, filho, você fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, padre, por que eu deveria me abrigar numa casa sem teto? Se chovendo aqui, está chovendo igual chove lá fora, por que eu tenho que vir para cá? Ele falou, deixei a igreja. Não faz sentido você se abrigar da chuva numa casa sem teto, não é verdade? Se aqui é igual lá, por que vocês estão aqui? Aqui tem que ser diferente de lá. E só assim o nome de Deus é santificado através da igreja, sendo diferente. Sal que salga, luz que ilumina. A igreja é uma antecipação do reino no sentido em que ela já está no presente momento vivendo aquilo que é prometido no reino vindouro, vivendo a justiça, vivendo santidade, experimentando antecipadamente as promessas de Deus descritas nas Escrituras, vivendo em obediência, fazendo a vontade de Deus aqui, como é feita no céu. É para isso que a igreja existe, para santificar o nome de Deus, para fazer vir o reino e para fazer a vontade de Deus na terra, como é feita nos céus. Se a igreja entende isto, a igreja começou a compreender uma dimensão importante, a dimensão vertical da sua existência. Mas a igreja não é somente para Deus, a igreja também é para si. Sim, a igreja é para si. Quando nós lemos as Escrituras, nós descobrimos que aquela comunidade primitiva, você pode abrir a sua Bíblia em Atos 2, versículo 44. Eles viviam em comunhão. Eles estavam sempre juntos. Tudo lhes era comum.
de maneira que não havia entre eles nenhum necessitado. Que coisa maravilhosa, né? E em Atos 4:32, é dito que aquela multidão que cria, uma só era a mente e o coração. E ninguém considerava unicamente si a qualquer coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Jesus idealizou que a igreja fosse uma comunidade, onde a palavra principal fosse reciprocidade. Sabe o que é reciprocidade? São aquelas expressões que se encontram nas cartas de Paulo, são aquelas expressões que se encontram nos evangelhos, uns aos outros. Jesus disse assim: olha, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Isso é reciprocidade. É amar e ser amado. É cuidar e ser cuidado. É aconselhar e ser aconselhado. É edificar e ser edificado. É ensinar e ser ensinado. É perdoar e ser perdoado. É compreender e ser compreendido. É suportar e ser suportado. Percebe? Quando nós vivemos esse nível de relacionamento, Deus é glorificado. E nós estabelecemos entre nós uma relação de amor fraternal, de cuidado mútuo, de preocupação, oramos uns pelos outros. Nos solidarizamos com a situação do outro. Ficamos sabendo que alguém está enlutado, choramos com ele. Ficamos sabendo que alguém está fazendo aniversário, rimos com ele. Churrasquinho vai bem também, né? Um bolinho. Isso é comunidade. Comunidade é ter tudo em comum. Há pessoas que acham que comunidade é todo mundo traz o dinheiro para cá, coloca aqui e a gente divide em todo mundo. Pode ser, mas não é exatamente isso que temos em mente quando falamos de comunidade. Quando nós falamos de comunidade, significa que nós, como um corpo, caminhamos na mesma direção e ninguém fica lá atrás, todo mundo anda junto. Isso é comunidade. A igreja existe para si, para ser um ambiente onde as pessoas estão atentas às necessidades umas das outras. Observe, não havia entre eles nenhum necessitado. Gente, isso aqui, Karl Marx morria de inveja. Sabe por quê? Porque não precisava tomar o poder, fazer uma luta de classe. Sabe por que acontecia isso aqui? Porque eles faziam isso voluntariamente. Essa é a grande diferença entre o que está escrito no livro de Atos e o que está escrito no Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista, o proletariado toma o poder e toma as propriedades da burguesia e distribui essa propriedade. No livro de Atos, pessoas voluntariamente vendiam suas posses, depositavam aos pés dos apóstolos e eles dividiam entre eles voluntariamente, sem ninguém obrigar, sem nenhuma instrução deste ou daquele, sem nenhuma força de cima, movidos pelo amor. Voluntariamente. Havia entre eles laços de amor. E o Espírito Santo estava unindo-os de maneira a formar uma unidade, uma comunidade. É nesse sentido que a igreja existe para si. Ela é um espaço onde nós podemos crescer juntos. Ela é um espaço onde nós podemos aprender uns com os outros.
estou aqui pregando, essa é uma maneira, vamos assim dizer, ocidental de fazer com que haja instrução, mas o ideal, lá do livro de Atos, é o que acontece no pequeno grupo. É quando vocês sentam, alguém pode começar a conversa, mas a conversa é continuada por todos, onde há aquele compartilhamento, aquela fala, a minha experiência é essa, a minha tem sido aquela, por favor me ajuda a compreender isso, um ao outro se instruindo, um ao outro se ajudando, e então nós crescemos juntos, nós nos desenvolvemos. E nesse sentido a gente está mais para Paulo Freire, porque na verdade é assim, não existe um homem que ensina outro homem, um homem aprende com outro homem, o que aprende ensina, o que ensina aprende. Essa é a realidade da igreja. Não existe espaço na igreja para rambos. Sabe aquele personagem antigo? A esposa falou que eu tenho que atualizar meus personagens, né? Mas o Rambo, por exemplo, era um atirador solitário, né? Ele sai, ele mata todo mundo. Não tem atirador solitário, nós somos um só corpo. Nós temos que caminhar juntos. A gente não vence sozinho, a gente vence junto. É por isso que a igreja é para si. Paulo fala da igreja, nós vamos falar num dos sermões, que a igreja ela promove seu próprio desenvolvimento. Como um corpo. A igreja é sempre vista nessa coletividade de cooperativa. A igreja é um rebanho, a igreja é um edifício. A igreja é esta vinha do Senhor. A igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, irmãos, aí é importante deixar claro, eu não estou pensando nesse prédio. Esse prédio, na verdade, é uma comodidade. E uma excelente comodidade. Parabéns por quem idealizou isto aqui. Mas a igreja é esta realidade que aqui está reunida, mas também é aquela que está dispersa. Hoje à noite eu vou explicar um pouco melhor isso, no sentido de comunidade reunida e comunidade dispersa. Igrejas são vocês. Eu, junto com vocês, também igreja. Ninguém é igreja sozinho. A igreja nunca é concebida em termos de indivíduo, é sempre de coletividade. Um dia recebemos uma visita em Pompeia. E a igreja a qual fazia parte é uma quadra de esportes. E durante a semana é usada para vôlei, futebol, basquete, atividades afins. E no sábado à noite, então, colocam-se cadeiras e os irmãos sentam-se ali e nós temos um momento cultico. E essa pessoa que nos visitava, nós chegamos antes na igreja, no ambiente da igreja. E aí então essa pessoa disse, esta é a igreja? Eu falei, não, a igreja ainda não chegou. A pessoa olhou para mim e falou, não entendi. Eu falei, não, isso aqui é uma quadra. Aqui a igreja se reúne. Mas a igreja são as pessoas que vão chegar daqui um pouquinho. A gente erra quando fala, vou na igreja, né? Melhor dizer assim, eu vou ao lugar onde a igreja se reúne. Fica mais fácil, né? Mas é mais longo, né? Fica meio complicado. Tira essa ideia de que isso aqui é a igreja. A igreja somos nós. Nós, pessoas. Nós, os indivíduos que formam essa comunidade. E a igreja de Cristo é essa junção de todas as pessoas que se reúnem em todos os lugares na intenção de adorá-lo. E também essas pessoas, quando estão no trabalho, quando estão no ônibus, no trânsito, em qualquer outro lugar, é igreja também. Não somos só igreja aqui, nós somos igreja onde nós estivermos. Esta igreja, ela existe para a promoção da fé, mas para a edificação uns dos outros, para que o amor de Cristo se manifeste entre nós. A pregação do Evangelho tem se valido de diversos métodos, e alguns muito bons. Eu admiro a Rádio Transmundial.
É um método impressionante de anunciar o evangelho através das ondas do rádio. Parabéns. Há outros métodos que reúnem milhões de pessoas, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo por transmissão de internet, coisa parecida. Há grupos reunindo 20, 30 mil pessoas e um pregador. São métodos. Só que o método mais eficaz, o método recomendado por Jesus, é que nós vivamos o amor de Cristo. Porque nada convence mais as pessoas que não são igreja, de que vale a pena ser igreja, do que ao olhar para a comunidade e perceber que essa comunidade se ama de verdade. Jesus disse: e eles saberão que vocês são meus discípulos. Quando? Quando virem que vocês têm um louvor maravilhoso. Não. Quando virem que vocês têm um espaço agradabilíssimo para se reunir. Não. Quando vocês têm excelentes oradores. Não. Quando vocês se amarem uns aos outros como eu amei vocês. Simples. Fácil. Um dia eu estava no cartório para registrar uma ata da igreja lá de Pompeia. Fui ajudar o secretário. E eu precisava assinar essa ata também. E eu estava lá, chegou um homem conhecido na cidade, um homem católico fervoroso. Ele chegou para mim e falou: pastor, meus parabéns. Olhei para ele e falei: meu pai, agora sim. Aí ele falou: meus parabéns pelo que a sua igreja mostrou à nossa comunidade. Interessante, o que a nossa igreja mostrou para a sua comunidade? Até eu estou curioso. Ele falou: eu fui no velório do fulano. Pastor, como a sua igreja é diferente. A gente percebeu que realmente a igreja estava ali. O cuidado com a família enlutada. Vieram pessoas de outros lugares, vocês deram comida para essas pessoas. Quase que eu falei para ele: a gente faz isso o tempo todo, a gente nem percebe, é tão natural entre nós. Ele disse: vocês são uma comunidade que ama uns aos outros. Nisto, Deus é louvado. As pessoas quererão fazer parte desta igreja, sabe por quê? As pessoas estão ansiosas por serem amadas. Se vocês se aceitarem uns aos outros, se vocês se perdoarem uns aos outros, se vocês se aconselharem uns aos outros, se vocês edificarem uns aos outros, se a necessidade do outro irmão entrar na minha agenda e eu me preocupar verdadeiramente, as pessoas vão começar a dizer assim: essa igreja é diferente, eu quero fazer parte de uma igreja assim. Quem não quer? Quem não quer ser amado? Até cachorro que não pensa quer carinho. Imagina quem pensa, né? Todo mundo gosta de um afago. Que sejamos a comunidade do afago, da aceitação, do perdão, da compreensão. E assim todos saberão que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Jesus disse: eu oro, Pai, para que eles sejam um. Como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A unidade é a nossa melhor propaganda. Não tem propaganda melhor. A gente veicula essa mensagem pela internet, viu, Erlon? Mas a nossa unidade é muito mais poderosa. Porque ela, sim, reflete a beleza do relacionamento que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por fim, a igreja é para o mundo. João 15, versículo 26 e 27. Jesus está fazendo o seu discurso de despedida. E no final do capítulo 15 de João ele diz: quando vier o Conselheiro,
o Espírito Santo, o Paráclito, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. A igreja está no mundo para testemunhar ao mundo o amor do Pai. Não há outra missão. O mundo precisa ouvir que Deus em Cristo reconcilia o mundo consigo, não imputando ao mundo seus pecados, e ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Esta é a mensagem do Evangelho. E a igreja está aqui porque ela tem uma missão dada por Deus perante o mundo. Nós somos este sal que salga a podridão do mundo. Nós somos a luz que lança luz sobre as trevas do mundo. E o mundo entende que é amado por Deus quando nós amamos ao Deus que ama o mundo. Interessante essa relação, né? A Bíblia proíbe a gente de amar o mundo. Sabe por que a Bíblia proíbe a gente de amar o mundo? Porque o nosso amor é um amor de submissão ao mundo. Mas o amor do Pai é o amor que salva o mundo. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai enviou o Filho ao mundo. O Filho enviou a igreja ao mundo. Jesus disse: eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Mas ele disse: vocês não estão indo sozinhos. Os lobos vão atacar vocês, vão matar vocês, e mataram mesmo. O lobo vai ameaçar vocês. Mas saibam que se vocês disserem ao lobo que o Pai está disposto a perdoá-los e a transformá-los em ovelhas, o Espírito Santo convencerá o mundo do juízo, da justiça. O Espírito convencerá o mundo de que ele está enganado a respeito de Deus. Porque o Espírito dará testemunho do Pai, do amor do Pai, da verdade do Pai. Como igreja, nós existimos para proclamar o Evangelho da salvação ao mundo perdido. Então, se esta igreja está aqui neste lugar, nesta cidade, a missão desta igreja perante esta sociedade é dizer a ela que Deus em Cristo está disposto a reconciliar esta comunidade com Ele. Que Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Esta é a missão desta igreja. Para fazer conhecida ao mundo as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como igreja, nós não podemos permitir que a graça de Deus nos alcance e pare em nós. A igreja tem que ser como um rio que recebe e transmite. Recebe e dá. Não como uma lagoa que recebe e não passa para frente. Porque quando uma igreja se comporta como uma lagoa, a sua água apodrece e a vida se esvai. Mas quando a igreja é um rio que recebe a graça de Deus e a transmite, a vida de Deus continua fluindo através de nós. E este rio é tão abundante que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Estamos aqui, irmãos, não para sermos os agraciados da graça divina somente, mas devemos ser aqueles que foram agraciados e que agraciam outros, os abençoados que abençoam, aqueles que ouviram o Evangelho e anunciam o Evangelho.
Um dia, muito tempo atrás, 1966, um homem desse tamanhozinho bateu na porta da casa do meu pai e anunciou o Evangelho. Isaac Braz. Meu pai ouviu o Evangelho, recebeu a Cristo. Minha mãe também transmitiu o Evangelho a nós. Agora cabe a nós, que recebemos o Evangelho, levá-lo adiante. Porque aquele homem pequenininho recebeu de alguém que recebeu de outro, que recebeu de Cristo. Então não seja você o fim da linha. Igreja, não podemos ser o fim da linha. O Evangelho tem que ser anunciado, o Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser vivenciado pela igreja. Para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 15, o último texto desta noite, desta manhã. Filipenses 2, versículo 15. Paulo diz a esta comunidade, que não é muito diferente da nossa. Eu vou começar o versículo anterior, para que faça sentido. Filipenses 2. Vou começar a leitura no verso 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Para quê? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Verso 16, retendo firmemente a palavra da vida. Queridos, por muito tempo, os marinheiros não tiveram GPS. Não tiveram os equipamentos que tem hoje. Sabe o que os marinheiros faziam? Eles olhavam para o céu. Se queriam ir para o sul, lá está o Cruzeiro do Sul. Aquela estrela aponta para o sul. Se quisessem ir para o norte, eles se referenciavam em algum outro conjunto de estrelas. Se quisessem ir para o oeste ou para o leste, as estrelas eram seus guias. Paulo está dizendo, assim como os marinheiros se valeram das estrelas para se guiar no vasto mar, nós, igreja, somos esses luzeiros que brilham no mundo, para que o mundo, olhando para nós, possa chegar a Cristo. E a pergunta que eu faço nesta manhã para encerrar esta reflexão sobre a igreja que queremos ser: como nós estamos hoje? Igreja Evangélica Livre em Valinhos. Como esta igreja está se saindo nesta realidade da sua identidade de ser para Deus? Essa igreja tem sido para Deus o que Deus espera que ela seja? Como temos sido, como igreja, uns para com os outros? Estamos vivendo essa reciprocidade, essa mutualidade que caracteriza o amor fraternal, a imitação do amor de Cristo? E o mundo? O mundo sabe que nós somos discípulos de Jesus Cristo? As pessoas que convivem conosco já ouviram de nós a mensagem do Evangelho? Igreja, como estamos? Curve sua fronte. Fale com Deus. Deus quer ouvir sua igreja.
como você, querido, que faz parte desta igreja. Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com os seus irmãos que fazem parte desta comunidade da fé? Como você tem se relacionado com aqueles que ainda não são igreja? Que igreja queremos ser? Igreja de Cristo Jesus. Igreja que ama, que adora a igreja de Deus. Igreja apaixonada por Jesus Cristo. Igreja onde um cuida do outro. Igreja onde nós exercitamos o perdão mútuo continuamente. Igreja onde as nossas diferenças são resolvidas num ambiente de amor fraternal. Igreja que olha para a sociedade e que testemunha do amor de Deus por ela. Igreja que ora pelos perdidos. Igreja que se importa com missões. Igreja que olha além das suas quatro paredes. Igreja que está aqui para Deus, para si e para o mundo. Senhor, pedimos primeiramente perdão, porque sempre estamos aquém do ideal do Senhor para nós. Mas pedimos graça e misericórdia para que cresçamos, para que nos tornemos esta igreja que é para Ti, para si mesmo e para o mundo, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus.